Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Rádio Esportes Debate, oferecimento de TIM. Vamos lá, no primeiro tempo do Atlético, turma, o Álvaro Damião trouxe informação, inclusive uma notícia que surgiu ontem, acompanhava a turma do bate-bola. O Atlético abriu o resgate de ingressos, assegurando o clássico com o Cruzeiro na Arena MRV. E aí surgiu um outro debate, Léo, já acompanhava você ontem na TBB, você, os comentaristas da Itatiaia, também o nosso Álvaro Damião. E o Álvaro trouxe, inclusive, a informação há pouco de que o Atlético não vai se opor à presença da torcida visitante, como não vem também se opondo à presença de torcedores visitantes em jogos recentes. Vale lembrar que no primeiro turno, turma que está na live, vai acompanhar a imagem também lá de Uberlândia, tivemos o clássico disputado no Parque do Sabiá, tivemos presença dos atleticanos, uma porcentagem um pouco superior a 10% naquela ocasião. Esses moldes eles têm a ver com logística de jogo, também com a capacidade do estádio. Como você percebe essa situação, Léo Figueiredo? E vale lembrar, né? Tem aquele bom cenário, aquele velho cenário quanto à reciprocidade. Tivemos torcida visitante nos clássicos desse ano, então temos também torcida visitante no clássico da Arena MRV, que está previsto para o próximo dia 22, às 4h. Como você percebe toda essa situação, Léo? Ô Cirilo, 2 coisas. Uma, podemos debater, outra não. Podemos debater se o futuro é caminhar para a torcida única, como é em São Paulo, por incapacidade de segurança, que é a falência da sociedade, que é uma tristeza para nós, que o nosso maior clássico, o Simões trata, e eu concordo com ele, como a maior manifestação cultural de Belo Horizonte, o nosso super clássico, né? O Atlético Cruzeiro, o Cruzeiro e Atlético, estádio dividido, nós crescemos vendo isso, é a falência da sociedade, porque não é um problema só do futebol, mas é muito triste que a gente não possa ter. Agora, tem uma situação aí que não pode ter debate, Cirilo. O próximo jogo na Arena MRV, você vai ter torcida. Não tem debate quanto a isso. O Cruzeiro, quando foi mandante, teve atleticano no estádio. Agora, quando o Atlético for mandante, tem que ter cruzeirense no estádio. Isso está no regulamento. Não pode mudar a regra no meio do jogo. E acho muito legal que o Atlético nem comente sobre isso, porque não tem o que comentar. Nós podemos pensar se estamos caminhando para o que acontece em São Paulo. São Paulo adotou a política de ter torcida única por causa de tanta confusão, de gente que estava morrendo, de brigas e tudo para tentar conter isso. É uma falência isso, é um fracasso. Mas foi o que aconteceu em São Paulo. Podemos criar um debate para pensar o ano que vem, se o Cruzeiro vai querer jogar no Mineirão só com a torcida dele, se o Atlético vai querer jogar no Arena MRV só com a torcida dele, ok. Mas neste ano, a torcida do Cruzeiro tem todo o direito de ir à Arena MRV, porque está no regulamento. E quando foi mando do Cruzeiro, a torcida do Atlético foi. Não tem discussão quanto a isso. Ô Romano, quais suas percepções sobre esse assunto, sobre essa discussão, sobre esse debate relacionado à presença de torcida visitante? Vai ser o primeiro clássico da Arena MRV e reforçando essa informação, né? No primeiro turno tivemos clássico com 2 torcidas lá em Uberlândia com o mando do Cruzeiro. Romano? Eu acho que nem deveria ter discussão, isso nem deveria ser discutido, já deveria ter sido definido. Se vai ter que ter reciprocidade, você não muda a regra do jogo com o jogo em andamento. Teve torcida do Atlético lá em Uberlândia, tem que ter torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Mas aí pode ter, quebrar cadeira, aí o clube arca, gente. Isso aí acontece. Acho que no Mineirão eles não quebram também não. Em outro estado também não quebra. Infelizmente isso é questão de educação, de civilidade. E o que o Léo falou com relação a se a gente caminha para torcida única para mim é assinar o atestado de falência das nossas instituições de segurança. Assinar o atestado de que não somos capazes de conviver como seres humanos. Não somos capazes de coexistir no mesmo espaço. Isso para mim é falência da sociedade. Então, que bom que o Atlético pensa dessa forma, de que tem que ter torcida adversária sim e que isso possa acontecer no clássico na Arena MRV. Enquanto o programa estava rolando, Cirilo, quem tá no YouTube, no @Itatiaia Esporte, me viu muitas vezes no celular aqui. E eu estava conversando com o Marcelo Beckler, perguntando como na Europa funciona esse esquema. E olha só pra você ver, eu me surpreendi, tá? Em jogos da Champions League, é 5% para o visitante. Em jogos da Champions League, isso é instituído. Mas no Campeonato Espanhol, por exemplo, entre Real Madrid e Barcelona, 700 ingressos. 700 ingressos para o visitante e olhe lá, 700 ingressos.
E olha que nós estamos falando, mas na Europa o pau quebra também. Há um acordo prévio, né? Mas é um acordo prévio. E eles preferem isso lá. Tanto que quem vai ao estádio, você vai no Camp Nou, torcedor do Real Madrid, ou vai no Bernabéu, torcedor do Barcelona, você não pode estar trajado com nada do clube visitante. Então, essa falência da sociedade não é só no Brasil, não. Porque a gente fala, olha lá na Europa. Não, na Europa o pau quebra também. E eles caminharam para isso. 700 ingressos, cara. O Camp Nou cabe 90 mil pessoas, Bernabéu. Muito triste isso. Sem brincadeira, isso é muito triste. É triste. E essa situação que você trouxe de Champions League, 5%, acho que isso poderia ser regulamento dos campeonatos, já pré-determinado, para parar com essa palhaçada de toda vez que vai chegar perto de um clássico. E aí, vai ter torcida adversária, não vai ter? Nós temos que negociar, nós temos que conversar. Isso poderia ser muito bem claro. Aliás, muita coisa no futebol poderia ser mais claro se tivesse um regulamento e o regulamento fosse cumprido. Agora, tem uma outra situação, Romano e Léo, que sempre é discutida, que é a questão relacionada à torcida meio a meio. Eu acho que é algo que se já era algo que não era colocado em debate, eu acho que agora com o Atlético com a sua arena, com o Mineirão ficando para o Cruzeiro, comandos de campo definidos, clubes com o estádio definido, não tem aquela divisão, o Atlético e o Cruzeiro jogam no mesmo lugar, o jogo vai ser no Independência. Eu acho que essa discussão, ela simplesmente não existe. Eu acho que ela tem que sair do mapa. Pode esquecer o Cruzeiro tendo a cessão do Mineirão para ele tendo o Mineirão como estádio dele, e o Atlético tendo o seu estádio, tendo a Arena MRV, essa discussão de 50-50 acabou. Essa não precisa nem entrar no debate mais, Romano. Essa é utopia, né? Esse aí, quem esteve no Mineirão... Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quando eu comecei... E eu não acho que faria sentido também não, tá? Não acho que faria menor sentido o Atlético jogar na Arena MRV com 50-50, ou o Cruzeiro com o estádio dele jogar 50-50. Quando você tem um estádio, no caso o Mineirão, é público e era dos dois... Havia uma cultura, né? Havia uma cultura. No antigo Mineirão, por exemplo, quando eu comecei a fazer transmissões de futebol em BH, era muito legal, vinha do interior e, Mineirão meio a meio, as duas torcidas, era muito legal. Mas isso é utopia, gente. Isso não dá. Vamos viver, como eu acabei de usar o exemplo aqui, Real Madrid, Barcelona e outros países e outros campeonatos que são polarizados assim, o Atlético jogando no seu estádio com a maioria do público, o Cruzeiro no Mineirão, que vai ser o estádio do Cruzeiro com a maioria do público. Eu só acho que é preciso respeitar o que é acordado. Está acordado 10%, jogou em um lado com 10% ou com 5% ou com 700 ingressos, porque eu fiquei surpreso com isso. Lá na Espanha, reciprocidade. Por isso que a gente pode debater o ano que vem. O clássico da Arena MRV tem de ter a presença da torcida do Cruzeiro com os 10%, assim como for ou pouco mais, com o que foi acordado quando o Cruzeiro foi mandante no Campeonato Brasileiro. Não se muda a regra no meio do jogo. Rádio Esportes debate, oferecimento de TIM. Vem aí um grande clássico, hein? Domingo, 4 horas, dia 22, Atlético e Cruzeiro, Arena MRV.